Olá pessoal, vamos gravar uma videoaula hoje sobre deriva genética, processo dispersivo, oscilação. Pois bem, a deriva ou oscilação é um processo de amostragem de gametas que ocorre em populações de pequeno tamanho efetivo. Durante a aula a gente vai entender o que é esse tamanho efetivo, essa oscilação genética. Um exemplozinho aqui para a gente iniciar. Imaginemos então que essas bolinhas aqui são os alelos e a gente tem aqui bolinhas brancas e bolinhas pretas, a frequência inicial então nessa geração 0 aqui de bolinhas brancas é 0,5. O pool de gametas desses indivíduos aqui, a gente espera que, se for uma população grande principalmente, e muitos indivíduos reproduzirem, a gente espera que esse pool de gametas represente a mesma frequência que está na população, Então aqui a gente tem frequência meio, aqui frequência meio. Se a gente amostrar poucos indivíduos, poucos gametas dessa população, a gente pode mudar, a amostragem pode não ser adequada, já que a deriva é um problema de amostragem em pequenas populações, Então aqui mostrando de forma aleatória 10 gametas desse pool de gametas produzido pela população, a gente observou que a frequência difere da frequência da população. Então foi para 0,6 por um efeito de amostragem. Desse pool de gametas aqui na geração seguinte, a gente espera também que esse pool de gametas represente a mesma frequência da população. Mas da mesma forma, se a gente pegar um pequeno número de indivíduos dessa população aqui, um pequeno número de gametas, essa amostragem, por ser de um tamanho pequeno, isso pode levar a uma frequência diferente da população que gerou esses gametas. Então aqui a frequência é 0,8. E isso segue, essa frequência aqui agora pode passar na próxima geração por um efeito de amostragem para 0,4. Isso vai provocando aquelas oscilações nas frequências alélicas ao longo das gerações. É isso que a gente chama de deriva, como se fosse assim um barco, a deriva ou oscilação genética, a oscilação nas frequências alélicas ao longo das gerações. Aqui é um exemplozinho, a gente pode rodar isso no R, Então dá para a gente simular lá usando o tamanho efetivo da população e a frequência alélica inicial. Aqui, a frequência do alelo é π igual a 2. Em função desses parâmetros aqui, ele simula. Então aqui a frequência do alelo vai de 0 a 1, obviamente, E a gente está simulando aqui 30 gerações, Observe que um tamanho efetivo de 20, muitas dessas populações aqui já fixam, com menos de 5 gerações, outras com 10, E também a gente começou com a frequência alélica 0,2, a possibilidade de perda desse alelo é maior que a possibilidade de fixação. Observe aqui que algumas linhas para fixar foram lá na geração próxima de 15. Mas para perder esse alelo aqui antes da geração 5 já acontecia. Aqui agora com tamanho efetivo igual de 50, também a frequência inicial igual a 0,2. E a gente observa aqui as perdas desse alelo, Obviamente, quando a gente perde um alelo na população, a gente acabou fixando o outro alelo nessa população. A gente pode fazer isso aqui durante a aula síncrona e discutir esse scriptzinho no R aqui, Aqui agora simulando uma população de NE igual a 500, é uma população com um grande tamanho efetivo, também frequência inicial 0,2. E observe aqui, não ocorreu nenhuma perda desse alelo P, nem a fixação desse alelo P, Então, a oscilação, a deriva, é muito menor que nessa população de tamanho efetivo grande do que nessa população aqui de tamanho efetivo menor. O que a gente chama de estrutura genética populacional é a forma como a variabilidade está organizada nas populações, Observe aqui, essas bolinhas poderiam ser consideradas os alelos, E todas as
subpopulações aqui têm as mesmas frequências alélicas. Então, provavelmente aqui tem um fluxo gênico intenso, então a gente poderia considerar, né, essa população aqui, essas populações aqui como essas subpopulações como uma única população, né? A variabilidade genética não estruturada, não subdividida, né? A gente poderia considerar isso aqui como se fosse uma única população. Quando essas subpopulações apresentam frequências alélicas tão marcantes, diferentes assim, né? Aqui só bolinhas amarelas, aqui pretas, cinzas ou laranja, marrom aqui, né? A variabilidade agora ela está entre as populações, né? Dentro das subpopulações aqui a gente não tem variabilidade nenhuma, né? Então a gente diz aqui que essa população está estruturada ou subdividida, né? E esses estudos, sejam usando dados de pedigree, dados de marcador molecular, avaliando essa subdivisão da população, usando análise de agrupamento, análise de componentes principais, a gente chama de trabalho de estudos de estrutura genética populacional. Então, quando um alelo particular atinge a frequência 1, a gente diz que ele foi fixado. Quando atinge a frequência 0, foi perdido. Se a gente considerar aqui um gene com 2 alelos, né? Gene A com as formas alélicas azão e azinho. Quando a frequência de azão for igual a 1, ele foi fixado, quer dizer que azinho é igual a 0, dado que π mais Q é igual a 1. Se fosse aqui, por exemplo, gene A com as formas alélicas A1, A2, A3, por exemplo, né? Vamos chamar de π, Pzinho, Qzinho e Rzinho, as frequências alélicas, né? Quando π for igual a 1, quer dizer que fixou o alelo A1, o Q vai ser 0 e o R vai ser 0, tá? Então a deriva, né, ela em populações com pequenos tamanhos efetivos, ela tende a ou provocar fixação de alelos ou a perda de alelos, né? Porque quando fixa um, perde o outro. Então a taxa na qual os alelos tornam-se fixados é uma função do tamanho efetivo populacional. Essas simulações aqui deixam bem claro, né? Tamanho efetivo maior, menor fixação. Tamanho efetivo menor, a gente tem maiores perdas e fixações aqui. Aqui só para mostrar o NE, né? Então, para nós que trabalhamos com animais domésticos de produção, né? Onde a gente usa um número menor de machos em relação a um número maior de fêmeas. Essa relação macho-fêmea influencia muito nos tamanhos efetivos das populações. Então, se eu tiver 2 machos por geração e 2 fêmeas, né, acasalando, o tamanho efetivo vai ser a soma do número de machos mais o número de fêmeas, usando essa equaçãozinha aqui. Então, aqui manteve-se o número de machos por geração e aumentou o número de fêmeas de 2 para 20. O tamanho efetivo foi para 7,3. Mantendo o número de machos igual a 2 e agora aumentando o número de machos de 20, mantendo o número de machos 2 e aumentando as fêmeas de 20 para 200, ou seja, aumentou muito, né? Aumentou 180 fêmeas, porém o número de machos foi mantido, o tamanho efetivo não aumentou quase nada. Então aqui a gente tinha uma população de tamanho real de 22 e aqui a gente tinha uma população real de tamanho 202. E os tamanhos, por essa relação estreita de número de machos para número de fêmeas, né, o pequeno número de reprodutores, o tamanho efetivo quase que é o mesmo, tá? Então isso aqui serve para ilustrar essa questão do uso intensivo de alguns poucos reprodutores influenciando nos tamanhos efetivos das populações, tá? Aqui quando a gente aumenta essa população que tinha 202, essa aqui 205, né? Só aumentou aqui 3 machos, olha o tamanho efetivo aqui, mais que quase triplicou, né? Aqui aumentando para 20 machos e 200 fêmeas, olha como é que o tamanho efetivo também aumentou. Então esse uso de um número maior de machos aqui é bem interessante. Lógico que quando você está fazendo seleção, você quer usar os melhores machos, né? Aplicar uma intensidade de seleção grande, mas
bons machos com os métodos novos de avaliação genética existem, né? E você não precisa ficar restrito a únicos machos, né? Você pode usar um rol maior de animais melhoradores, tá? Aqui é um exemplo de deriva de um caso mais extremo que possa existir, né? Imagina que a gente tem uma população que tem uma fêmea com esse genótipo heterozigoto e dois machos com esse genótipo homozigoto. A frequência inicial, então, é meio, né? Se eu pegar aqui um com esse genótipo, um com esse genótipo, um com esse genótipo, aqui dá meio azão e meio azinho. Se a gente pegar aqui a partir das frequências alélicas e usar a expansão desse binômio P2, 2PQ e Q2, quer dizer que isso aqui é equivalente a fazer um acasalamento ao acaso, né? A gente já sabe disso. A gente vai ter as frequências genotípicas no equilíbrio, e aqui a gente pode pegar de novo as frequências alélicas a partir das frequências genotípicas e elas não se alteram. Então isso aqui caracterizaria o equilíbrio nessa população pequenininha aqui. Ausência de mutação, migração, seleção. Mas como é uma população extremamente pequena, né, a deriva pode estar atuando aqui, tá? Se a gente colocar então que só o macho 1, número 1, vai se acasalar. O macho 1, ele é azão, azão. Então esse macho 1 com a fêmea, só existe essa fêmea nessa população, né? Aqui só produz gameta azão. Então vai dar azão, azão, com probabilidade meio, para azão, azinho, probabilidade meio. E são as frequências genotípicas, né? Se a gente quiser as frequências alélicas, vai ser D, meio, mais meio de H, né? Então meio mais 0,25, 0,75. Diferindo do esperado no equilíbrio, que seria meio e meio. Se o macho número 2 se acasalar, o macho número 2 é azinho, azinho, e a fêmea é azão, azinho. Então a gente teria aqui os genótipos na geração aqui azão, azão, meio, para azinho, azinho. Desculpa, azão, azinho, né? Esse aqui só produz gameta azinho. Tá? Meio também. E as frequências alélicas seria meio mais 1/4, 0,75 de azinho, 0,25 de azão, diferindo das frequências esperadas no equilíbrio. Lógico, uma população dessa aqui, variabilidade quase nada, né? Só para exemplificar. Pois bem, o que causa a deriva então, né? Quando as populações são formadas no seu início, a gente pode ter efeito gargalo e efeito fundador, né? Os gargalos genéticos, né, que a gente chama geralmente. Em um ou mais momentos da sua história, efeito fundador, em intervalos regulares, né, variações demográficas, variação no tamanho das populações, aumenta, diminui ao longo das gerações. E há populações, né, que são pequenas continuamente, estão sempre em risco de deriva genética. Tá? Aqui um exemplo de efeito fundador nessa população aqui dos Amishes, né, que é uma população formada só por 30 fundadores e eles sempre casam entre eles, né? E hoje, atualmente, né, 1 em 200 desses Amish são homozigotos para uma síndrome que causa essa polidactilia aqui. Aqui tem um exemplo de uma criança Amish. Aqui causa baixa estatura, polidactilia e cardiopatias por um efeito fundador. Aqui um exemplo de efeito gargalo nos guepardos, né? Os pesquisadores observaram que os animais de cativeiro estavam com muita dificuldade de reprodução. E quando foram avaliar via marcadores moleculares, viram que esses animais tinham uma baixíssima variabilidade genética e observaram que isso era efeito de um gargalo genético, né? Um outro exemplo aqui é do bisão europeu, né? Que a população efetiva quase caiu a zero aqui.
esteve na beira da extinção, né? E depois, por programas de conservação, ele começou a aumentar. Então, passou por um gargalo genético aqui, isso causa diminui variabilidade, tá? Felizmente, com os novos marcadores moleculares, né, pode-se identificar os indivíduos mais divergentes que portam alelos dessas populações base e acasalar esses indivíduos com vista a manter variabilidade na população e conservar essas populações, né, essas espécies. Então, quais os problemas que a gente tem com essas pequenas populações com pequenos tamanho efetivo? A gente tem a deriva, a gente tem a redução de variabilidade, né? E a gente pode ter a endogamia, tá? Quando a gente fala de endogamia aqui, o mais comum é a gente pensar naquelas alterações drásticas, né, que ocorrem nas progenes do acasalamento de indivíduos aparentados. Só que para nós que trabalhamos com animais de produção, o mais importante seria o que a gente chama de depressão por endogamia, que é aquela perda em produtividade em função do acasalamento de indivíduos aparentados, tá? Essa é a principal perda e muitas vezes isso aqui não é perceptível, porque não é uma aberração, uma alteração drástica que aparece nos indivíduos, e sim pequenas perdas em produção de leite, em ganhos de peso, em características reprodutivas. É isso que a gente chama de depressão por endogamia. Tem vários estudos que mostram essa depressão por endogamia aí, nas diferentes espécies para diferentes características. As consequências da deriva genética, né? Ela provoca essa diferenciação entre essas subpopulações, né? Então a gente pode pensar em dois casos aqui: as populações naturais, né, que podem ser subdivididas em grupos locais ou subpopulações, e as nossas populações de animais domésticos ou animais de laboratórios, que muitas vezes são subdivididas em rebanhos, em raças, linhagens, e isso provoca perda de variabilidade. Quando você vai formar uma linhagem, uma raça, você vai descartar indivíduos, né, que não tem aquele padrão fenotípico do seu interesse, né, e muitas vezes vai criar, aí você tem um efeito de seleção, e muitas vezes vai formar pequenas populações, que aí você pode ter também o efeito de deriva e de acasalamentos endogâmicos. Aqui mostrando isso então, né, que essa variabilidade total dada por Pick aqui, ela é resultante da variabilidade entre e a variabilidade dentro. Inicialmente isso aqui seria quase que uma população única, né? Essa variabilidade dentro seria grande e a variabilidade entre seria zero. Quando isso aqui é subdividido em pequenas populações, a gente começa a ter efeitos de deriva, efeitos de ambiente específico, provocando pressões seletivas, né? E a gente vai ficando homogêneo dentro, ou seja, diminuindo a variabilidade dentro, e ela vai indo ao longo de várias gerações tendendo a zero. E a variabilidade entre, que era pequena, agora ela vai tender a aumentar, né? A se tornar máxima aqui ao longo de infinitas gerações, tá? Como é que a gente estuda a deriva genética, então? A gente pode estudar em termos da endogamia, né? Seria em termos de mudanças genotípicas resultantes do acasalamento entre indivíduos aparentados, ou em termos de variância da amostragem, de variabilidade, né? Essas são as duas formas da gente avaliar a deriva genética. Existe a relação clara que a gente já viu no nosso curso de genética de populações entre mutação versus seleção, que a mutação é a fonte de novos alelos de variabilidade e a seleção vai atuar sobre os indivíduos portadores desses alelos. Então existe aquele balanço entre seleção e mutação. Só que mutação e deriva, né? A mutação faz com que surjam os alelos, mas a deriva pode tanto fazer com que um alelo que confira ao indivíduo um valor adaptativo grande seja perdido, como também por questões de amostragem do acaso, esse alelo ele tem um alto valor, um baixo valor adaptativo, mas ele é fixado por deriva genética, né? Então, o que está falando aqui, ó, um resultado da amostragem aleatória é que a maioria das mutações novas, né, mesmo que não tenham sido eliminadas pela seleção,
Então, a seleção não atuou. Esse alelo tenderia a permanecer na população, não teve seleção contra, né? Mas ele não pode não entrar para a população em função da deriva genética. Um exemplozinho aqui, ó. Uma mutação nova aqui que levou ao surgimento de um indivíduo heterozigoto. Há uma chance do indivíduo em questão não ter nenhum filho. Então, essa mutação não permaneceria na população durante uma única geração. Mesmo que tenha filho, há chance de meio, né? O indivíduo é heterozigoto, ele pode passar o alelo ou não para a população seguinte. Se o indivíduo tiver 2 filhos, a probabilidade de que nenhum deles porte a mutação é o que? É meio vezes meio, né? Que é 1/4. E aí isso segue essa loteria em pequenas populações. E a deriva atuando firmemente aí, provocando mudanças na população simplesmente por uma questão do acaso, né? Sem um link assim de importância maior ou menor do alelo em ele permanecer ou não na população. A teoria da evolução neutra, né? O alelo neutro seria aquele que não tem pressão seletiva sobre ele tenderia a ser mantido na população. Só que novas mutações podem se tornar estabelecidas em uma população, mesmo não sendo favorecidas pela seleção natural, simplesmente por um processo de deriva. Foi o que eu falei anteriormente. Então, que não tem uma lógica assim, em função da importância ou não desse alelo na população. Então, vamos entender o que seria uma população ideal, população idealizada, né? Que a gente poderia manter toda a variabilidade possível nessa população. Nessa população idealizada, então, o acasalamento é restrito a membros da mesma linha, população. As linhas são isoladas, ou seja, a migração é excluída. As gerações não se sobrepõem. Isso é muito comum no melhoramento animal, a gente ter sobreposição de gerações. O número de indivíduos que se acasalam em cada linha é o mesmo em todas as gerações. Então, esse número de indivíduos que vão gerar a próxima geração é sempre o mesmo. Essa população reprodutiva se mantém constante geração após geração. Dentro de cada linha, os acasalamentos são ao acaso, ou seja, não tem seleção. Ambos os sexos contribuem igualmente para a geração seguinte e as frequências alélicas não diferem entre machos e fêmeas. A gente sabe que nos nossos animais de produção a gente usa um número muito menor de machos do que de fêmeas, né? Isso também a gente não tem nas nossas populações. Nossas populações não são populações ideais. A mutação também é desconsiderada. Mutação ocorre, né? De forma aleatória aí no material genético dos nossos indivíduos das populações, tá? Então as nossas populações não são populações ideais, né, como citado com essas características anteriores aqui, tá? Então a conexão entre as populações reais, que são as nossas, que não são essas populações ideais, e a população ideal, nos estudos dos processos dispersivos é feita então pelo que a gente chama de tamanho efetivo de população. Essa é a definição de tamanho efetivo de população. Essa é a ideia de se usar o tamanho efetivo da população. O tamanho efetivo da população NE é que determina a taxa de deriva genética. A gente já viu, né? Populações menores, maior deriva genética. Populações com NE maior, menor deriva genética. Também é o que indica o número de indivíduos que poderia dar origem à variância da amostragem na população e a taxa de endogamia apropriada para aquela condição. Aqui é só um trabalho que pode ser feito em sala de aula usando moedas, né? Então, isso aqui vocês dão uma olhadinha e a gente pode fazer isso em sala de aula para ilustrar o efeito de deriva genética. A relação entre o NE e o incremento de endogamia, né, são inversamente proporcional. Então, ΔF, que é o incremento de endogamia, ele é igual a 1 sobre 2 vezes o tamanho efetivo populacional. As situações que reduzem esse tamanho efetivo, a mais importante para a gente, eu diria que é essa relação macho-fêmea, né? Então, número diferente de machos e fêmeas por geração poderia ser dado por essa fórmula aqui, né? Número de machos mais número de fêmeas sobre 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas. E o incremento de endogamia dado por essa fórmulazinha aqui, 1 sobre 8 vezes NM mais 1 sobre 8 vezes NF, que
é o número de machos e número de fêmeas, respectivamente. Aqui é aquele mesmo quadro que eu mostrei, só que agora mostrando o uso dessa fórmula aqui para a gente poder calcular o tamanho efetivo populacional. Interessante que vocês usem aqui para exercitar. Aqui é um exemplo de tamanho efetivo e endogamia, né? Então observem aqui que o número de machos e o número de fêmeas, se a gente somar aqui, vai dar sempre uma população de 400 indivíduos. Isso aqui é número real, não é tamanho efetivo. Se eu tiver 200 machos e 200 fêmeas acasalando, o tamanho efetivo vai ser a soma do número de machos e número de fêmeas, e a taxa de endogamia ou consanguinidade é 0,125, ou seja, pequena. A partir do momento que eu vou usando um número menor de machos, né, e aumentando as fêmeas, que vai formar de novo uma população de tamanho real igual a 400, o tamanho efetivo vai diminuindo muito e vai ocorrendo o incremento da endogamia. Tá? O que está achurado aqui, né, seria o seguinte: se eu tiver uma população que tem 10 machos e 390 fêmeas acasalando, isso daria um tamanho efetivo de 39, ou seja, aproximadamente 40, né? O tamanho real é 400, o tamanho efetivo é 40. Vamos botar aqui aproximadamente 40. Como é que eu interpreto isso aqui do ponto de vista de deriva genética? Né? É uma população, então, de 400 indivíduos, tamanho real, mas com uma taxa de endogamia, né, e uma variabilidade igual a uma população de aproximadamente 40, em que 20 machos e 20 fêmeas estariam efetivamente reproduzindo. Tá? Então o tamanho real é 400, mas ele equivale a uma população de 40 com 20 machos e 20 fêmeas reproduzindo. Né? Isso aqui do ponto de vista prático é bom para poder entender esse conceito de tamanho efetivo deriva genética. Ilustrando aqui nossas... outra coisa. Não é nesse slide. Mostrando aqui então os zebuínos, né, que a gente cria no Brasil, e um trabalho feito calculando o tamanho efetivo dessas raças. Então observe aqui, vamos pegar aqui na raça Nelore, né, a gente tem aqui de 10.420 reprodutores. A média do número de filhos por reprodutor seria aproximadamente 52, mas a variância é 140 mil, tá? Quer dizer que desses 10.420 reprodutores, a gente tem alguns produzindo um grande número de filhos e alguns produzindo pouquíssimos filhos. E por isso o tamanho efetivo foi aqui de 34 apenas. Tá? Então, esse uso intensivo de alguns poucos reprodutores pode trazer como consequência, né, essa redução do tamanho efetivo, aumento do intervalo de gerações, dentre outros problemas na população. Lógico que, gente, como eu falei anteriormente, se a gente está fazendo seleção, a gente vai usar poucos reprodutores. Mas se eu tenho um top 10 ou top 20, eu não preciso usar só o primeiro sempre, né? Eu posso usar o primeiro, o segundo, o quinto, o sexto, né? Todos eles são animais melhoradores. Outras situações que reduzem o NE: número desigual de indivíduos em gerações, variação no tamanho da população, né? Então vocês dão uma olhadinha, aplica a fórmula aqui para entender. Também diminui o tamanho efetivo. Distribuição não ao acaso do tamanho da família, né? Que seria aquele número de filhos de um progenitor, né? Essa progenie que sobrevive e reproduz, variações nisso também altera o tamanho efetivo populacional. Tem uma recomendação da FAO que diz que para efeitos de conservação de recursos genéticos, o tamanho efetivo mínimo aceitável seria de 50. Né? Lógico que tem populações com tamanho efetivo muito menores em risco de extinção clara. Né? Aqui no Nordeste a gente tem, por exemplo, os nossos ovinos de raças naturalizadas, a raça Morada Nova, são pequenos núcleos, né, e sofrem com esses problemas. A raça Rabo Largo mais que a raça Morada Nova, né, são populações menores ainda. A gente corre o risco de perder esse importante recurso genético aqui por perda de diversidade. As nossas raças de bovinos também localmente adaptados, todos esses animais sofrem, né, eles estão em pequenos núcleos, sofrem com esses
problemas de perda de diversidade em função de deriva e outros fatores. Falar um pouquinho aqui da deriva genética em populações sob seleção artificial. É muito comum a gente discutir deriva, usar a deriva para explicar diversidade menor ou maior em populações naturais, mas pouco avaliada em populações sob seleção artificial. Esse aqui é um trabalho de simulação, então a gente tem aqui os métodos. O método de seleção aqui foi seleção individual, tamanho efetivo 18 e 66. E avaliado aqui 20 gerações. Cada linha dessa que começa aqui juntinho e vem até o final é uma população onde foi feita seleção usando o fenótipo dos indivíduos, né? Escolhia X machos, X fêmeas pelo fenótipo, acasalavam, né, em uma população de N igual a 18 e formava a geração seguinte. Observe aqui que a oscilação, né, nos ganhos, aqui a oscilação nos ganhos fenotípicos, ganhos genéticos, só que isso aqui tem uma base em populações de tamanho efetivos diferentes, só que isso aqui tem uma base na amostragem de gametas, obviamente, então tem efeito de deriva, tá? A deriva aqui é maior do que aqui. Quando a gente usou o BLUP, né, o método de seleção mais eficiente, ele tem uma variação maior, tá? E quando a gente usou o BLUP com marcadores moleculares, a gente teve uma deriva ainda maior. O que isso mostra? Se eu estiver trabalhando com uma população de pequeno tamanho efetivo e começar um programa de... Imagine aqui que duas empresas começaram um programa de melhoramento, né? Pegaram o material genético aqui, subdividiram, uma fica do lado da outra, faz o mesmo manejo, tudo igualzinho, tá? Uma, depois de 20 gerações, a empresa número 1 e a empresa número 2. Essa número 1 chegou aqui em torno de 53 unidades de valor fenotípico, usando seleção via BLUP com marcadores moleculares, depois de 20 gerações de seleção. E essa aqui chegou aqui em torno de, não chegou a 30 unidades de valor fenotípico, tá? Isso por quê? Porque a população tinha um pequeno tamanho efetivo. Na hora que você pegava os melhores machos, melhores fêmeas, selecionado com base nesses valores genéticos dados pelos marcadores moleculares e junto com a metodologia BLUP, você pode ter uma amostragem de gametas aqui tal que leva a maior ou menor ganho fenotípico. E isso aqui impacta muito nas populações sobre seleção, tá? Basicamente isso, na aula síncrona a gente discute as dúvidas. Obrigado pela atenção.